As forças russas em Kupiansk estão fugindo em pânico. Soldados inimigos foram neutralizados e seus equipamentos destruídos. No eixo de Kupiansk, operadores de sistemas não tripulados da 15ª Brigada da Guarda Nacional da Ucrânia, Korodog, continuam mantendo um controle de fogo preciso e sistemático nas áreas de concentração e acúmulo do inimigo. Ao longo de vários dias, as equipes de drones ucranianas destruíram quadriciclos inimigos, motocicletas, sistemas de guerra eletrônica e 2 peças de artilharia, incluindo um morteiro autopropulsado Nona K. A infantaria inimiga também não foi poupada. Pressão implacável, ataques precisos e controle total a partir do ar. É assim que a retaguarda do inimigo está sendo desmontada, passo a passo. No eixo de Kupiansk, pilotos de drones da 77ª Brigada Aeromóvel Separada estão realizando operações de combate sistemáticas e altamente eficazes contra as forças inimigas, com foco na detecção e eliminação de pequenos grupos de assalto de infantaria. Nos últimos dias, vários grupos de infantaria inimigos foram neutralizados antes que pudessem alcançar posições de tiro ou organizar ataques coordenados. Essas ações atrapalham significativamente as táticas do inimigo, desaceleram seu ímpeto ofensivo e causam perdas constantes de efetivo. Contato, presença aérea, reação rápida e mira precisa permitem que a brigada mantenha o controle sobre trechos-chave da linha de frente. O trabalho dos pilotos de drones desempenha um papel fundamental na proteção das posições ucranianas, negando ao inimigo liberdade de movimento e desgastando gradualmente sua capacidade de combate. Janela de oportunidade. O inimigo avançou às pressas, os FPVs alcançaram. Assim que o inimigo tentou avançar, as equipes ucranianas de FPV aproveitaram o momento. Os ocupantes tentaram fugir pelas janelas, rastejar por canos e se esconder em abrigos improvisados, mas os drones kamikaze do 3º Corpo de Exército foram mais rápidos e muito mais precisos. A infantaria inimiga foi sistematicamente destruída durante as tentativas de fuga, de se abrigar ou de revidar. Os FPVs os seguiram até os abrigos, atingindo diretamente dentro dos esconderijos, não deixando nenhum espaço seguro para trás. Posições de artilharia camufladas também foram detectadas e eliminadas. A ofensiva foi intensa e implacável. Estas imagens foram fornecidas pela TBC. Crack 1654. As operações de combate contra o inimigo foram realizadas por combatentes do 3º Batalhão, Batalhão Paskuta, 2º Batalhão de UAV, demonstrando ação coordenada, resposta rápida e domínio total na zona de ataque. Forças de operações especiais atacam depósitos Shahed, travessia de pontão e equipamentos militares em territórios ocupados. Unidades das Forças de Operações Especiais da Ucrânia realizaram uma série de ataques de precisão contra alvos inimigos em territórios temporariamente ocupados nas regiões de Donetsk e Luhansk, utilizando veículos aéreos não tripulados de ataque FP-2. Na região de Donetsk, perto de Makivka, operadores ucranianos atingiram um depósito de drones Shahed, causando um golpe significativo nas capacidades ofensivas inimigas. Em operação separada, perto de Nikonarevka, drones das Forças de Operações Especiais danificaram uma travessia de pontão inimiga, interrompendo rotas logísticas e limitando o movimento de pessoal e equipamentos. Além disso, em Lugansk, perto de Andrazí, Forças de Operações Especiais atacaram a localização de uma unidade de reparo do 104035º Regimento de Fuzileiros Motorizados. O ataque atingiu equipamentos militares e recursos de apoio, degradando ainda mais a capacidade do inimigo de reparar e devolver equipamentos danificados ao campo de batalha. A Operação Hur em Melitopol elimina pelo menos 4 ocupantes russos e danifica um caminhão militar Ural. Uma explosão atingiu a zona industrial de Melitopol, atualmente ocupada temporariamente, onde as forças russas de ocupação estavam carregando um caminhão militar Ural. A área industrial é rotineiramente utilizada por unidades russas como local de armazenamento de munição e base para equipamentos militares. No momento de maior concentração de pessoal ao redor do veículo, ocorreu uma explosão poderosa. Como resultado do ataque, pelo menos 4 ocupantes russos ficaram gravemente feridos e o caminhão militar sofreu danos significativos, prejudicando a logística e as operações inimigas na região. Vemos 25 equipamentos, um dezembro escaldante no eixo de Kostiantynivka. Apesar das temperaturas congelantes, dezembro está longe de ser frio no eixo de Kostiantynivka. Não só por causa das recentes tentativas de assalto, mas também devido ao aumento da atividade inimiga. As forças russas continuam a direcionar grandes quantidades de equipamentos e infantaria para o setor, tentando reforçar suas posições e ganhar impulso. Esse esforço tem um custo alto para o inimigo.
Só na última semana, 25 unidades de equipamentos militares russos foram atingidas e desativadas com sucesso. Embora isso seja apenas parte dos resultados gerais da brigada, essas perdas são concretas e dolorosas para os ocupantes, reduzindo significativamente suas capacidades operacionais na região. Esses ataques são resultado do trabalho coordenado e incansável dos pilotos de drones da 28ª Brigada Mecanizada Separada, incluindo as conhecidas equipes de UAV da BPS, da Companhia Spalak Kortin e da RV, do 3º Batalhão Mecanizado. Sua precisão, persistência e consciência situacional no campo de batalha permitem que as forças ucranianas desmontem sistematicamente o equipamento inimigo, antes que ele possa ser usado de forma eficaz, destruindo blindados e logística do inimigo. Os operadores da 5ª Brigada de Assalto continuaram sua destruição sistemática e metódica dos equipamentos inimigos, atingindo diretamente a espinha dorsal da capacidade de combate, mobilidade e logística russa. Graças à coordenação precisa, reconhecimento eficaz e fogo preciso, um veículo blindado de transporte de pessoal foi destruído, 2 veículos inimigos foram eliminados e um veículo inimigo adicional foi atingido. Cada ataque interrompe as rotas de suprimento do inimigo, desacelera o movimento de tropas e munições e reduz a eficácia de combate geral. Ao negar aos ocupantes a capacidade de manobrar e reabastecer, as forças ucranianas corroem gradualmente o potencial operacional deles. Nenhum galho, abrigo ou trincheira pode salvar os ocupantes quando os operadores de drones FPV com fibra ótica da 57ª Brigada de Infantaria Motorizada entram em ação. Todo movimento inimigo é detectado, rastreado e mantido sob controle constante. O esconderijo não oferece proteção. Trincheiras, coberturas e abrigos improvisados são sistematicamente expostos. Uma vez que o alvo é identificado, o desfecho é decisivo e definitivo. Graças ao controle seguro por fibra óptica, os drones FPV ucranianos operam com precisão incomparável e resistência à guerra eletrônica, permitindo ataques exatamente onde o inimigo acredita estar seguro. Consciência total do campo de batalha, perseguição implacável e eliminação rápida. É assim que a 57ª Brigada de Infantaria Motorizada domina o combate e não deixa lugar para os ocupantes se esconderem. Combatentes da 33ª Brigada Mecanizada destruíram um grupo de assalto inimigo ainda na fase de formação, impedindo que sequer chegasse ao campo de batalha. Forças russas tentaram se reunir em frente a uma ponte na estrada em direção a Volodymyrivka, se preparando para avançar. No entanto, pilotos de drones FPV intervieram exatamente no momento certo, frustrando os planos do inimigo antes que a coluna pudesse avançar. Como resultado de ataques precisos de FPV, 5 quadriciclos inimigos foram destruídos no local, sem sequer saírem de suas posições iniciais. Pelo menos 4 soldados de infantaria inimigos foram eliminados, causando um golpe direto no efetivo do grupo de assalto. Onda após onda de ataque de inimigos continua em Kharkiv Oblast, e o resultado é sempre o mesmo: perdas constantes para o inimigo. Operadores de drones da unidade Gatilho destruíram um depósito de munição, provocando uma poderosa detonação secundária. As equipes de FPV então desmontaram o veículo blindado MTLB e uma peça de artilharia, privando o inimigo tanto de mobilidade quanto de apoio de fogo. Unidades da Guarda de Fronteira aumentaram o saldo ao eliminar motocicletas inimigas e grupos de assalto itinerantes na região de Dvorichna e perto de Kamianka. Tentativas de infiltração ou manobra foram detectadas cedo e neutralizadas com precisão. Alvo perdido pela vocalização. 3 palavras simples, mas por trás delas estão inúmeras noites sem dormir para nossas equipes de guerra eletrônica. Essas palavras significam que mais um drone inimigo não conseguiu alcançar seu alvo, não conseguiu enxergar e não conseguiu causar dano. A navegação foi interrompida, o controle foi quebrado e a ameaça foi neutralizada antes que pudesse atacar. Esta é uma guerra sem explosões na tela, silenciosa, precisa e implacável. Nem um míssil lançado, nem um tiro disparado, mas o céu é defendido do mesmo jeito. Pilotos do 88º Batalhão Separado da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais detectaram e destruíram com sucesso veículos blindados russos no eixo de Pokrovsk. Essa operação prejudicou significativamente os planos do inimigo na direção de Pokrovsk, reduzindo suas capacidades ofensivas e limitando sua habilidade de mobilizar apoio blindado. O uso eficaz de drones demonstrou mais uma vez o papel crescente dos sistemas não tripulados na guerra moderna e o alto nível de treinamento das unidades de fuzileiros navais ucranianas. As ações do 88º Batalhão Separado e da 35ª Brigada de Fuzileiros continuaram desempenhando um papel crucial na manutenção da linha, infligindo perdas ao inimigo e fortalecendo as posições defensivas da Ucrânia em um dos setores mais disputados da linha de frente.
Uma queda precisa e a mão de obra inimiga é eliminada. Pilotos do Terceiro Corpo de Exército continuaram a reduzir sistematicamente a infantaria russa no eixo de Liman, realizando ataques precisos contra concentrações inimigas e grupos de assalto. Utilizando reconhecimento aéreo e drones de ataque, as equipes ucranianas realizaram uma série de lançamentos precisos, destruindo vários edifícios onde as tropas russas haviam se abrigado. Além disso, a infantaria inimiga que tentava se esconder e manobrar em áreas de floresta e linhas de árvores foi alvo com sucesso e neutralizada. Esses ataques foram realizados pelos pilotos do 1º Batalhão Mecanizado da 53ª Brigada Mecanizada Separada, que mais uma vez demonstraram alta coordenação, experiência de combate e uso eficaz de sistemas não tripulados no campo de batalha. O GV inimigo destruído. A Guerra das Tecnologias continua. Drones da 3ª Brigada de Assalto localizaram e explodiram com sucesso um veículo terrestre não tripulado inimigo, que estava carregado com minas e se movia em direção às posições ucranianas. Graças à vigilância aérea constante e à resposta rápida, operadores de drones ucranianos detectaram a plataforma robótica hostil a tempo e realizaram um ataque preciso, detonando o UGV junto com sua carga explosiva. A destruição desse sistema impediu o inimigo de instalar minas e usar o veículo para apoiar novos ataques ou operações de sabotagem. Além disso, equipes de vantes ucranianas alcançaram a infantaria inimiga em estradas e faixas de floresta por toda a região de Kharkiv. Soldados russos que tentavam avançar em grupo foram alvo de lançamentos precisos de drones, resultando em acertos diretos e perdas significativas. A situação em Ruleipola continua extremamente difícil, segundo as forças de defesa do Sul. Combates intensos continuam ao longo da linha de contato, com pressão constante, confrontos frequentes e condições que mudam rapidamente no terreno. As forças ucranianas operam em um ambiente complexo e dinâmico, onde cada posição e movimento exigem máxima coordenação e resiliência. Mais detalhes sobre o que está acontecendo na linha de frente e o retrato real da zona de combate em nossa análise militar completa. ADG sob ataque de drones ucranianos. As autoridades locais não estão divulgando detalhes do ataque. O Ministério da Defesa da Rússia relatou a suposta derrubada de 3 drones de asa fixa sobre a região. De acordo com vídeos publicados em canais do Telegram, o aeródromo militar de Kanskoye foi atingido. Isso é, na verdade, uma continuação desses ataques. Os alvos mais fortemente protegidos, ou seja, os aeródromos, são exatamente esses locais. E o fato de que, na própria Digésia, os russos não conseguem esconder suas aeronaves. E o fato de que a infraestrutura do aeródromo foi atingida é um exemplo claro de que a luta não deve ser contra as próprias aeronaves, mas contra suas bases. É justamente aí que elas são mais vulneráveis. A incursão em Adiguésia, ao que parece, não é o único golpe recente contra as defesas russas. No dia 27 de dezembro, o canal de TV deles, Zvezda, publicou vários vídeos de Kupiansk, na região de Kharkiv, na Ucrânia, uma cidade cuja captura o ministério vem reivindicando desde o final de novembro. As imagens deveriam confirmar o controle russo sobre a cidade, mas em um dos vídeos, um grupo de soldados russos é visto, na verdade, recuando, e isso foi notado. Correspondência militar Zie. Isso é uma pressão sobre nossos parceiros europeus, sobre os americanos e também sobre nós, cidadãos da Ucrânia, para dar a impressão de que as coisas estão realmente ruins por lá. E a ideia paralela que está sendo promovida é de que nosso governo está escondendo algo de nós. Existem maneiras de combater drones ou simplesmente defesa aérea de neve, como nossos defensores chamaram este vídeo. Nele, o ocupante, alerta de spoiler, tenta sem sucesso derrubar um drone FPV ucraniano, mas no final, esse drone FPV elimina o ocupante de vez. De acordo com as Forças de Defesa do Sul, parte de Ruleipola, na região de Zaporozhye, está sob controle dos ocupantes. Ressalta-se que a situação é difícil. Combates intensos continuam por lá. E essa direção é importante, porque leva em direção a Zaporizhia, o centro regional. As forças russas fizeram várias tentativas persistentes. Ao longo de todo este ano, eles tentaram repetidamente avançar em direção à cidade de Zaporizhia, a partir do sul. Mas lá eles encontraram nossa linha defensiva extremamente bem fortificada e resiliente.
E, de fato, ao expandir e desenvolver estrategicamente a sua operação a partir do leste, na região de Donetsk, eles conseguiram concentrar e reunir um número substancial e suficiente de forças militares. E assim, eles começaram a avançar, não mais pelo sul, mas pelo leste. Putin não está ciente do que está acontecendo na linha de frente. Além disso, seus próprios generais estão enganando, segundo propagandistas preocupados. E o homem não faz a menor ideia do que está acontecendo na linha de frente. Desde o início da chamada Operação Militar Especial. Na verdade, é por isso que, segundo seus informantes, Putin fala todas as besteiras que fala. Basicamente, o Estado-Maior está cuidando das coisas. O Estado-Maior está no comando. E agora ele começou a se envolver em assuntos que, consequentemente, não refletem a realidade, inclusive sobre. Putin é um oficial profissional da KGB, um homem que recebe informações extensas de uma grande variedade de fontes diferentes, inclusive, digamos que sejam informações de fontes semi-oficiais, ou seja, não se tratam de segredos oficiais, e não de informações de generais. Pensar que Putin é tão estúpido e não entende o que está acontecendo, que alguns generais estão lhe dizendo bobagens, e é por isso que ele também fala bobagens. É tudo uma ação planejada e claramente orquestrada. Bem, enquanto o exército russo de Putin se envergonha, o exército ucraniano destrói o inimigo. Por exemplo, aqui estão algumas imagens da floresta Serebryansky, que fica na direção de Lyman, na linha de frente. Nessas imagens, drones FPV ucranianos estão destruindo o inimigo de forma completa e irreversível. As armas ucranianas estão devastando o exército russo. Na linha de frente próxima, a Ucrânia aposta em drones FPV de baixo custo controlados por rádio, que, segundo avaliações ucranianas, se tornaram a principal causa das perdas inimigas em 2025. Mesmo dentro da Rússia, autoridades admitiram que estão ficando para trás da Ucrânia no campo dos drones pesados. Como o Kiev conquistou essa vantagem e por que Moscou não consegue acompanhar, nossos jornalistas têm os detalhes. Novo nível em escala. A Ucrânia acelera o desenvolvimento de sua indústria de defesa, preparando-se para introduzir novos sistemas de artilharia, mísseis e drones. Mais de 50% do armamento do exército ucraniano é de produção nacional, o que lhes permite não só destruir o inimigo nas linhas de frente, mas também atacar em profundidade na Rússia. Hoje, a Ucrânia é uma das líderes, e eu diria até que é pioneira na produção de drones de longo alcance, armas balísticas, mísseis de cruzeiro e drones não tripulados. Em alguns aspectos, é claro que estou me adiantando, mas já podemos afirmar isso. A Ucrânia conseguiu não só ampliar seu programa de uso de drones de ataque aéreo para o nível de operações sistemáticas contra a retaguarda da Federação Russa, mas também implantar barcos não tripulados e drones marítimos no Mar Negro, o que bloqueou completamente o Mar Negro para os ocupantes russos. As forças armadas da Ucrânia estão atacando com sucesso alvos militares na Federação Russa. Drones ucranianos deram um golpe histórico na indústria petrolífera da Rússia, paralisando 38% de suas refinarias e criando uma crise sem precedentes no mercado de combustíveis. Desde o início da guerra em grande escala, a Ucrânia aumentou a produção de armas e a implementação de novas tecnologias, que já estão sendo usadas na linha de frente. As forças armadas da Ucrânia começaram a usar mísseis balísticos Sapsan de produção nacional para atacar o inimigo. A Ucrânia também melhorou a eficácia de seus ataques com mísseis Neptune e Flamingo. Mais de 500 empresas ucranianas estão envolvidas no desenvolvimento e produção de Vans. Os equipamentos são testados em condições de combate todos os dias. A indústria de defesa da Ucrânia é capaz de produzir até 8 milhões de drones por ano, desde que haja financiamento suficiente. Drones FPV, drones de reconhecimento que carregam bombas, interceptadores, drones kamikaze táticos e drones com fibra ótica. A Rússia está significativamente atrás nessa área, enquanto a Ucrânia está ativamente desenvolvendo novos tipos para diferentes
finalidades, com características distintas. E isso diz muita coisa. Isso aponta para uma perspectiva muito mais ampla sobre as possibilidades técnicas e tecnológicas de soluções dentro de um componente específico das capacidades de ataque, os drones de ataque de longo alcance. Atualmente, o número de drones FPV do lado ucraniano supera o número desses drones usados pelos ocupantes russos. Além disso, a Rússia admitiu que está ficando para trás da Ucrânia no campo dos drones pesados. De fato, até hoje, a Ucrânia está muito à frente da Rússia quando se trata do uso de drones de ataque. Eu diria até mais. A Ucrânia possui toda uma variedade de diferentes tipos de modificações de drones de ataque de longo alcance, que são usados em diversas condições ou em combinação. E do que a Rússia é conhecida nesse aspecto? Ela é conhecida por simplesmente pegar e copiar o Shahed 136 iraniano, renomeá-lo para Gerand 2 e usá-lo contra a Ucrânia, ocasionalmente modificando o conceito geral. A guerra se tornou um poderoso catalisador para o desenvolvimento do complexo industrial de defesa da Ucrânia. O volume da produção doméstica de armas aumentou dezenas de vezes. Graças às empresas privadas, a Ucrânia consegue criar inovações na indústria de defesa e implementá-las de forma eficaz no campo de batalha. Até 2022, tínhamos um orçamento militar muito modesto e tecnologias limitadas. Mas mesmo assim, graças à nossa criatividade, conseguimos superar a Rússia em várias áreas. Mesmo que antes da invasão em larga escala da Ucrânia, a Rússia tivesse, de certa forma, em comparação conosco, uma base de recursos muito maior, quase ilimitada. Atualmente, sim, em várias tecnologias de mísseis, alcançamos resultados que nem mesmo a Rússia possui. Pegue, por exemplo, o míssil Flamingo. Mesmo sendo um produto de mobilização e ainda bastante cru, ele já possui um alcance básico de 3.000 quilômetros. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armamentos de alta precisão capazes de destruir alvos militares importantes do inimigo bem atrás das linhas de frente. Por enquanto é só. Se você acredita que o mundo precisa saber a verdade sobre esta guerra, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo à luta da Ucrânia. Juntos somos mais fortes e trazemos a vitória.